Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui para abordarmos um tema muito interessante. Eu acredito que vocês vão gostar e vão tirar algumas dúvidas, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre os espíritos que ficam presos à Terra depois do seu desencarne. Por que será que isso acontece, né? Em primeiro lugar, o que a gente vê é a dificuldade de aceitação da realidade, que é a falta de compreensão da sua nova condição, seja por ceticismo ou de dogmatismo, vamos dizer assim, religioso. Também pode manter esses espíritos presos, além daquelas situações que nós já conhecemos, né? O ceticismo é a crença na existência da vida após a morte. Pode fazer com que o espírito se recuse a aceitar a sua nova condição, mantendo-se ligado ao mundo físico. Bom, eu já assisti várias sessões de desobsessão. Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de conhecer esse trabalho. É um trabalho edificante, com auxílio espiritual de resgate para espíritos sofredores, né, que ficam presos na atmosfera terrestre. Em alguns casos eu vi pessoas de religião diferente, né, que estão desencarnado e quando são trazidas, elas dizem que não, que ainda estão vivas, porque a igreja orientou que assim quando a pessoa morre ou desencarna, o espírito fica dormindo até o soar das trombetas, onde ele vai se despertar para ir para o céu com os anjos. Aí como que você explica para um espírito desse que ele desencarnou, né? Então a gente sabe que a providência divina traz irmãos com a mesma orientação religiosa, mas com grande conhecimento e evolução espiritual para auxiliar esses irmãos. Então muitos deles são trazidos porque após a morte, o desencarne, eles ficam dormindo, vocês sabiam? Esperando o soar da trombeta, né? É isso que acontece. Já o dogmatismo religioso são crenças rígidas sobre a salvação e o destino após a morte. Pode impedir que o espírito de reconhecer a realidade para além do que foi previamente concebido, né? A pessoa não acredita que quando morre a gente continua vivo, ela acha que morreu, acabou. Então quando ela se vê do lado de lá, é perturbador para esse espírito, porque mesmo que ele receba irmãos, né, ou como dizendo assim, mentores espirituais para auxiliá-lo, ou familiares já desencarnados, ele não aceita ir com eles, ele diz que não, que ele está vivo. É lógico, porque o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós descobrimos que nós estamos mais vivos do que quando estamos aqui. Essa não é a nossa verdadeira condição, né? De espíritos livres que somos. Então, eles não, se recusam. Então, ficam presos, vagando no planeta, vamos dizer assim, ou na casa de familiares, de amigos, ficam perambulando, vamos dizer assim. A vibração negativa do planeta e a sintonia com as energias densas também são fatores que podem dificultar a libertação, né? A gente sabe que esses espíritos desencarnados ficam presos na Terra devido a apegos materiais e emocionais, como relacionamentos e lugares. Então a pessoa se apega. Por isso que é ruim quando a pessoa tem uma coisa, eu adoro a minha casa é tudo para mim, eu nunca que eu vou sair dessa casa, eu amo essa casa. Gente, a casa não te pertence. A casa
foi cedida pelo nosso Pai como moradia para você enquanto você vive aqui na Terra. Depois que você vai embora, não tem serventia nenhuma essa casa para você. Então se liberte. Depois que você vai embora, o que vão fazer com essa casa, o problema é de quem ficar aqui para resolver. O seu problema encerrou por aqui. Mas não é assim que funciona. Vamos continuar para a gente poder entender um pouquinho mais. Os sentimentos que prendem um espírito na Terra, quais são eles? Amores não resolvidos. Ódio. A pessoa tem ódio de alguém, então ela passa para o lado de lá, o ódio dela é tanto que ela pesa. A inveja, o orgulho, o egoísmo, a culpa, o vitimismo, o medo, são todos sentimentos que geram uma energia negativa e pesada. E a gente sabe que tudo que é pesado não sobe, né? Você vê aqui no nosso planeta com a gravidade, tudo que você solta vai pro chão. Agora, quando é uma pluma, aquelas pluminhas que eu lembro quando eu era criança que eu assoprava, que eu pegava no mato, ela saía voando leve, né? Então, só sobe aquele que tiver leve, né? Sem culpa, sem peso, sem nada. E sem apego material e emocional. Por que apego emocional? Então, tem espíritos que tiveram fortes ligações com pessoas, projetos, locais e podem ter dificuldade em desapegar-se deles após a morte. Aquilo que eu falei, né? Pendências não resolvidas. Quais são essas pendências, gente? Dívida, conflito, situações inconclusas podem manter um espírito fixado à terra, impedindo-o de seguir o seu progresso espiritual, e o desejo de vingança por dores passadas são outros motivos para essa ligação. Então, vamos entender, né? Pendência, coisa mais mal resolvida, que nem nós falamos aqui, né? Conflito, vamos supor, né? Só para simplificar para vocês. Eu vou falar o termo, o ser masculino, mas hoje em dia serve para os dois, tá, gente? Não importa. Então, o que acontece, né? O homem, ele tem uma ligação fora do casamento, arruma um filho fora do casamento, esconde isso da família a vida toda. Quando ele desencarna, ninguém está preparado para ir embora de repente. Só que isso pode acontecer. Aí o que acontece? Ele tem esse filho ou essa filha fora do relacionamento. Ou um ou outro. E a família não sabe. Quando ele se vê pro lado de lá, que ele pensava de contar algum dia, sei lá quando, né? Quando ele pudesse ser perdoado, vamos dizer assim, que o tempo tivesse passado, e ele não contou, e ele chega do lado de lá, ele fica desesperado porque ele deixou algo, uma pendência para ser resolvida aqui. Isso é só um exemplo, tá, gente? Pode ser vários. Às vezes a pessoa vendeu um imóvel, vendeu alguma coisa, no dia que foi fazer a assinatura do contrato, ela falece, sofre um acidente, atropelada, alguma coisa nesse sentido, ela fica pro lado de lá desesperada, porque ela tava indo fazer alguma coisa que para ela era importante. Então, aquilo perturba. Então, o espírito fica preso à terra por conta dessas pendências. Desejo de vingança e inveja, conflitos passados, inveja moral de espíritos inferiores. Porque tem espírito que tem inveja também da felicidade do encarnado. Então, o que acontece, né? Esses espíritos inferiores, eles tentam, né? Podem levá-lo a ligar a outras pessoas. Eles pegam você antes que alguém te socorra, vamos dizer assim, em português bem claro. Por isso que é bom, gente, que a gente ore, que a gente tenha paz com todo mundo, que a gente não tenha ódio de ninguém, que a gente não tenha sentimento pesado, que a gente esvazie o nosso coração de sentimentos pesados e coloque sentimentos bons. Assalto, assassinato também. A pessoa, quando tem uma morte assim mais inesperada, ela é difícil ela entender o que aconteceu, tá? Então, dificilmente ela aceita. Ou ela, se ela foi assaltada, ela fica com ódio daquela pessoa que estava assaltando ela, porque ela queria reagir, ela fica revoltada porque a pessoa tirou a vida dela, ela fica aqui presa com essa pendência também de vingança, querer vingar do assaltante, da pessoa que fez ou que atropelou ela, se for um caso de um acidente, um assassinato, alguma coisa nesse sentido. São motivos para essa ligação de se manter aqui, né? Desejo de vingança e inveja, como eu falei,
conflitos passados, né, inveja moral, desconhecimento da nova condição. Tem espírito que quando desencarna, eles ficam meio que atordoados. Bom, isso a maioria, tá, gente? Não é um ou outro só, não. Dá aquela sensação, não sabe que direito que aconteceu, né? Principalmente a pessoa que não é espiritualizada e não tem conhecimento sobre a vida após a morte. Então fica mais difícil para essas pessoas, né? Então alguns espíritos podem não dar conta de que morreram e que já não fazem parte desse mundo material, permanecendo preso à sua antiga rotina. Ele continua levando a vidinha aqui, ele vai para o trabalho de manhã, ele acha que está tudo normal e ele continua levando a vida dele e acha que está tudo certo. Porque lá eles estão mais vivos que aqui, por isso que eles não acreditam que morreram, gente. É muito difícil, porque lá você vai se sentir muito melhor do que aqui. É essa a condição. Influências do ambiente espiritual. Atmosfera astral negativa. A Terra é um planeta de provas e expiações, com uma atmosfera carregada de energia negativa, resultante das vibrações materiais da humanidade. Então, o que acontece? Quando a gente fica, né, escuta na mídia algum tipo de assalto, algum assassinato brusco, um atropelamento, que a pessoa passou por cima, não se importou, ou um feminicídio, que ela fica assistindo a televisão, vibrando aquele ódio com raiva, isso alimenta a psicosfera do nosso planeta Terra, deixando ele mais carregado, mais denso e mais pesado. Então essa energia que é gerada é uma energia péssima e ruim, é uma massa pesada, né? De baixa densidade, vamos dizer assim, né? Quanto tempo uma alma fica vagando aqui na Terra? Depende desse espírito, quanto que ele vai dar conta de que ele não está mais encarnado e que ele não pertence mais a essa vida, esse planeta, que a viagem dele acabou. Então ele precisa entender isso. Não existe um tempo fixo que a alma vague. A duração é a forma desta vagância, depende da evolução, do desprendimento do espírito em relação às coisas terrenas. Então ele tem que se desligar, né? Pessoas que têm vício de bebida, de cigarro, de droga, esses ficam mais difíceis porque eles são escravizados pelo vício e eles sentem falta. Então eles ficam aqui na Terra preso para tentar sugar ou embutir esse interesse em algumas pessoas, para se viciar, para beber, para que ele possa desfrutar disso, ele possa se alimentar dessa energia. Segundo o Espiritismo, enquanto o espírito não conseguir se desprender dos apegos da vida passada, as preocupações materiais, mais tempo pode levar ele que se prepare e siga para o plano espiritual. O tempo pode variar horas e anos, dependendo do desenvolvimento da pessoa. Fatores que influenciam nessa duração, né, do período dele aqui. Despreendimento de apegos. Se a pessoa levou uma vida muito ligada a bens materiais e não cuidou das questões espirituais, o processo de desligamento será mais lento, né? Pois a conexão mental e vibratória com a Terra é muito forte. Grau de evolução. O tempo também depende da evolução do espírito. Porque aqui nós somos um espírito numa roupagem levando uma vida. Mas tivemos outras. E pode ser que nós somos um espírito que já tivemos uma certa evolução ou temos uma certa evolução, então temos algum crédito do lado de lá. Então, quando desencarnamos, já somos socorridos por esses irmãos que nos conhecem de vida passada. Um espírito mais desenvolvido estará mais preparado mentalmente para deixar o mundo físico e seguir para o plano espiritual. Causa morte. Morte violenta ou suicídio pode gerar mais perturbação e confusão no espírito. Quando ele tem uma morte muito violenta ou um suicídio, ele fica mais confuso, gente. Então, dificilmente ele se liberta, né? Então aumenta o tempo de adaptação e desprendimento, fica difícil para ele se desligar, dá uma trabalheira danada para a espiritualidade. Então o tempo para se desligar pode ser de horas, dias, meses, e tem espírito que fica aqui muitos anos vagando na Terra,
até porque acaba gostando da vida que está levando do lado de lá, né? Que é a vida espiritual, né? O que acontece no plano espiritual após a morte? Todo desencarne passa por um período de confusão e adaptação ao novo estado espiritual. No fundo, vamos dizer bem a verdade, ninguém está preparado para desencarnar. O que acontece no plano espiritual? Desligamento do corpo físico. Como acontece, né? A gente sabe que para a gente reencarnar, os mentores vêm e ligam esses cordões de prata, que são ligados ao nosso perispírito, né? Que são ligados célula a célula. Então, pensa o trabalheira que dá para desligar tudo isso. Então, assim como eles vêm para fazer a ligação desse espírito, essa equipe vem para desligar. Só que quando eles falam com a pessoa não o reconhece, a pessoa não quer ir acompanhá-los, mas eles querem levá-lo e ele não vai. Ele se recusa, ele não entende direito o que está passando, confuso ele fica e não quer ir, né? Então varia de hora, semana, mês, como eu disse para vocês, dependendo do nível de apego do espírito aos assuntos terrenos, né? E ao tipo de morte. A revisão da vida. Também tem aqueles casos que o espírito passa por lá de lá, né? E ele fica lembrando das suas experiências terrenas e começa a avaliar essa existência terrena, né? De como ele viveu, como é que era a vida aqui na Terra, e fica pensando no que fez, no que não fez, no que não deveria ter feito e o que deveria ter feito, e essa complicação pesa. Toda energia, perturbação mental, gente, pesa, e tudo que pesa não flutua e não sobe. Só para vocês entenderem. Então a alma faz essa revisão, como eu falei para você. O espírito assiste o velório, vocês sabiam? Segundo o espiritismo, sim. O espírito pode acompanhar o velório, mas essa experiência varia de pessoa para pessoa, dependendo dos fatores como apego de vida material ou traumas no desencarne que podem deixar a pessoa mais presa ao mundo físico e confuso sobre a morte. No entanto, não é uma regra geral e muitos espíritos não têm essa consciência ou são conduzidos para o plano espiritual. Espero que vocês estejam gostando, né? No espiritismo, né, a pessoa desencarnada pode ver e sentir a presença dos entes queridos após a morte? Sim, no velório ela vê as pessoas. Vocês pensam que não? Elas sabem quem assistiu o velório, quem não assistiu, né? A pessoa fala assim, morreu mesmo, não vou no enterro, não. Eu não posso ver. Tem gente que dá desculpa, eu não posso ver defunto porque eu passo mal, né? Para dizer o português bem claro, né? E às vezes é uma pessoa muito achegada a você. Então, a sua presença, ele fica olhando quem entra, quem sai, quem vem, né? Ele observa tudo, né? Então, após a morte, ele pode sim, né? E o processo gradual ligando o desapego do mundo material e a emancipação da alma, né? Ela se emancipa, ela vai. A consciência pós-morte dura um tempo limitado, né? E o espírito ainda que ele possa presenciar o velório e observar os vivos, tá? Geralmente o faz de forma confusa, meio atordoada, mas ele vê tudo sim. Especialmente se era muito ligado ao corpo físico e aos bens materiais, aí é que ele não se desliga. Dali do velório mesmo ele vai para o cemitério e fica lá. Ou ele volta para a casa dos familiares e fica lá, sugando, porque ele não tem de onde tirar energia, como eu já expliquei para vocês. Para onde vão as crianças que desencarnam? Né? Um assunto que a gente fica assim, né? Por que criança morre, gente? Devia morrer adulto, né? Se você perde o esposo, você é chamado de viúvo ou de viúva? Se você perde, né? E se você é criança e perde seus pais, você é órfão. Mas qual é a palavra que se descreve a perda de um pai, de uma mãe que perde um filho? Não tem nome, né, gente? Não colocaram. Deus é tão bom, porque levou a criança tão pura no lugar de um criminoso? É uma pergunta muito válida. E se não fosse a doutrina espírita, seria inaceitável, né?
Então a gente tem que entender. Então, o que diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo? As misérias são efeitos que hão de ter causa, e, desde que se admita que Deus é justo, essa causa também há de ser justa. Essas crianças são conduzidas para a colônia espiritual Lar da Bênção. Existem várias colônias. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo que eu falei, catalogado mais ou menos, eram 57 ou 58, só em cima do Brasil, para vocês terem ideia. Segundo o Livro dos Espíritos, a questão 199, Allan Kardec pergunta a razão da morte na infância. Aí ele coloca: a curta duração da vida de uma criança pode apresentar o complemento de uma existência anterior interrompida antes do momento adequado. Sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O que ele quis dizer com essa colocação? Bom, se eu tenho 70 anos, vamos supor, eu tinha que viver até os 90, mas aí eu não cuidei da minha saúde, eu vivi na noitada, eu bebi a vida toda, eu fumei, eu estraguei a minha saúde e eu vou morrer com 80, sendo que eu tinha que morrer com 90. Fiquei devendo 10 anos. Dívida tem que se pagar? Exatamente isso. Então a criança vem para cumprir o tempo restante que ficou devendo numa existência anterior. Se eu fiquei devendo 5 anos, essa criança vem para cumprir 5 anos. Se foi 3 é 3, se for 2 é 2, se for um mês é um mês, se for um dia é um dia. Vocês viram que eu olhei porque eu vi o trinco da minha porta mexendo, tá? Não é nada não, é coincidência. O trinco tentou, como se alguém quisesse entrar. Então, gente, para que a gente entenda, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, porque eu tentei ser o mais clara possível para vocês. Então, tem criança que às vezes fica perdida aqui na Terra? Tem, porque a criança, o que acontece? Ninguém leva ninguém à força, não importa se ela é criança, né? O livre-arbítrio. Então, a criança, ela não quer ir embora. Ela quer o pai, ela quer a mãe e ela não quer ir embora. E ela faz como aqui na Terra, ela faz a birra. Não quero, eu quero a minha mãe, eu quero meu pai. Não conhece as pessoas porque está em condição infantil. Então, o que acontece? Ela fica. Ela fica. E muitas vezes, crianças que ficam presas aqui, às vezes tem um obsessor. Você fala, mas e a providência divina? Coisas de vida passada, você não sabe o que um fez para o outro. Então, geralmente o obsessor, que a gente acha que é o vilão, vamos dizer assim, é o maior sofredor, porque você não sabe o que o outro causou de sofrimento nele. Então eu tenho muita pena dos obsessores, eu vou dizer francamente aqui para vocês, porque você não sabe o que ele passou na mão daquele outro. Vocês lembram lá do tempo dos escravos? Se a gente parar para pensar, a gente sabe quanto sofrimento, quantas pessoas foram açoitadas, morreram. Foi uma judiação. Você acha que esse espírito que ficou nesse sofrimento e nessa condição, ele aceita? Ele quer se vingar. Ele não perdoa. A falta do perdão, ele não consegue perdoar. Então, gente, que a gente faça uma reflexão, que a gente esvazie o nosso coração desses sentimentos que nos prendem aqui na Terra. Para que a gente, quando desencarnar, a gente não ficar preso. Porque assim como somos trazidos com os mentores para a reencarnação, eles vêm nos buscar. E muitas pessoas no leito de morte começam a falar, e a pessoa fala, tá variando, tá com febre. Eu vi meu pai, eu vi minha mãe, minha tia tá aqui, começa a ver os familiares dentro do quarto, já aguardando o momento para ampará-la e levá-la. Tá bom? Então, desamparado ninguém fica, gente. Vamos entender, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se assim Deus permitir.